Olá, tudo bem? Hoje eu gostaria de compartilhar com você sobre, pelo menos compartilhar um pouco a respeito de um tema que é o dia do juízo final. A Bíblia fala sobre isso em algumas passagens. E como será este dia? O que vai acontecer durante este dia? Será que todos estaremos lá? Todas as pessoas comparecerão? Ou será que somente uma parcela da população mundial participará e outra não? O que a Bíblia fala sobre isso? E eu quero compartilhar com você sobre esse dia, o dia do juízo final. Muito bem, o texto que eu gostaria de ler está em Mateus, capítulo 12, de 38 a 42. Diz assim: Então alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é maior do que Jonas. A rainha do sul, ou a rainha de Sabá, se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. E aqui nesse texto podemos observar que Jesus está falando sobre o juízo final, o dia do juízo. E ele fala inicialmente da sua morte, sepultamento e ressurreição, que estava para acontecer em Jerusalém. E aí ele usa a ilustração do sinal do profeta Jonas. Mas ele fala um pouquinho mais. Ele fala da historicidade de alguns personagens do passado. Por exemplo, Jonas, a rainha de Sabá, os ninivitas e também do rei Salomão. Mas é interessante nós notarmos que Jesus não estava só preocupado em confirmar a historicidade desses personagens. Não, Jesus está falando principalmente, e eu penso que uma grande parte, ou a maior parte dos ensinamentos de Jesus, são a respeito das coisas espirituais e também das realidades eternas a respeito dos homens. Por isso é muito importante nós nos determos, nós pensarmos, examinarmos tudo aquilo que Jesus ensinou e deixou para nós. E aqui nesse texto que nós lemos, a gente percebe que Jesus fala do juízo final, no dia em que todos os homens estarão diante dele. E é interessante que ele fala que toda a humanidade estará diante do juiz de toda a terra, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele vai estar nesse momento vestido daquele munus de julgador. Hoje Jesus é o Salvador, hoje Jesus é misericórdia, mas vai chegar um momento que ele vai ser juízo. Vai chegar um momento que ele vai julgar todos os homens. E aí ele diz o seguinte, que haverá um aspecto muito interessante para a gente notar. É que aquela geração, aqueles ninivitas do tempo de Jonas, eles vão se levantar no dia do juízo contra aquela geração de Israel que rejeitou Jesus, que estava rejeitando a Jesus. Então vejam, aqueles que aceitaram a pregação de Jonas vão condenar aqueles que estavam rejeitando Jesus. E Jesus disse assim, aqui está quem é maior do que Jonas, e vocês têm rejeitado. Também ele fala da rainha do sul, ou rainha de Sabá. A rainha de Sabá, ele diz, se levantará no juízo com esta geração e a condenará. Imaginem, aquela mulher, aquela rainha, ela veio dos confins da terra, de lugares muito distantes de Israel, sobre animais, em lombos de dromedários, que são provavelmente animais de difícil montaria. Ela passou talvez meses para chegar em Israel só para ouvir a sabedoria de Salomão. E Jesus diz assim, e eis aqui está quem é maior do que Salomão. Então é importante nós meditarmos nisso. Jesus não veio ao mundo para falar de boas maneiras ou de bons costumes para nós. Ele não veio trazer um tratado de autoajuda. Jesus veio falar sobre realidades eternas. Ele veio falar que as nossas palavras, os nossos pensamentos e os nossos atos
tem repercussão na eternidade. Ele veio nos chamar a atenção para nós redefinirmos a nossa vida, para nós nos voltarmos para Deus, porque tem uma eternidade que nós teremos que enfrentar. E nesse texto ele está falando daquele momento do juízo final, em que todos os homens estarão diante do juiz de toda a terra, do juiz de todas as gerações. Eu não sei se você assistiu aquele filme Gladiador. Interessante que tem uma passagem que me chamou muito a atenção, que é quando o gladiador, na verdade, antes disso ele era um general romano, e ele estava instruindo as suas tropas na última batalha, antes de se tornar um gladiador. Então ali ele diz o seguinte: o que fazemos hoje ecoa pela eternidade. E é isso que Jesus está dizendo nesse texto. Tudo aquilo que nós pensamos, agimos e fazemos, principalmente o que fazemos, ecoa pela eternidade, tem implicações eternas. E aí está a nossa responsabilidade, porque nós decidimos a nossa vida. E ele nos chama a atenção. E no dia do juízo final, a própria geração, ou até aquelas pessoas que na verdade receberam o Evangelho do Senhor, que aceitaram o cálice da salvação do Senhor, são elas que naquele momento, naquele dia, são elas que condenarão aqueles que rejeitaram. Aqueles que rejeitaram o amor da verdade, aqueles que rejeitaram a mensagem do Senhor, serão envergonhados naquele dia e serão condenadas, ou serão condenados. Essas pessoas entrarão no dia do juízo e não terão nenhum tipo de possibilidade de absolvição. Na verdade, estudando os textos sagrados, as escrituras sagradas e o livro do Apocalipse, você é levado a perceber que ninguém será absolvido neste dia do juízo final. O que diz a palavra de Deus, é o que está aqui em João capítulo 5, verso 24, é que você tem que decidir isso agora. Você tem que decidir isso nesta vida. Diz assim, no Evangelho de João 5, 24, Jesus falando, ele diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra de Jesus, e crê naquele que me enviou, que é o Pai, né? Deus Pai, tem a vida eterna. Ele não disse que vai ter, não. Ele disse tem a vida eterna. Não entra em juízo, ou não entrará em juízo ou em condenação no futuro, mas passou da morte para a vida. Então quero ler novamente. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não é que vai ter, ele já tem a vida eterna. E não entrará mais em juízo, mas passou da morte para a vida. Então o Senhor Jesus falou sobre esta mudança de condição diante de Deus, diante do juiz eterno. Quando nós cremos em Jesus, quando nós recebemos a palavra de Jesus e cremos na obra do Pai, na obra de Deus, que foi enviar o seu Filho para derramar o seu sangue, ser o sacrifício perfeito, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, então nós temos o perdão dos nossos pecados. E nós não vamos mais entrar em condenação, mas passamos da morte para a vida. São duas condições completamente opostas. Porém, todos nós estaremos, disse Jesus nesse texto de Jonas e da rainha de Sabá, todos nós estaremos diante deste juiz eterno, naquele dia do juízo final. Estaremos juntos lá. Mas aqueles que receberam a Cristo, aqueles que sinceramente creram no seu nome e que o buscaram, que meditaram, que procuraram aprender com ele, caminhar com ele, não entrarão mais em condenação, mas passaram da morte para a vida. Então é muito importante que você pense nisso. Se você gostou desse vídeo, compartilha com os teus amigos, repassa, curte o nosso canal, ok? E não se esqueça, o rei está voltando, é tempo de preparação.